boa tarde. Começa aqui a edição do dia 26 de junho do programa Um Olhar sobre a Semana, onde se comentam alguns dos factos mais relevantes dos últimos dias, os primeiros dias deste verão 2016. Parece que finalmente se vê alguma luz sobre o problema dos lesados do BES. A solução passa por um fundo de indemnização que vai aplicar alguma verba nesta questão. É certo que ninguém recebe a totalidade do dinheiro investido, não anula as perdas, só as minimiza, mas já é alguma coisa. Por falar em bancos, continua a saga do buraco na Caixa Geral de Depósitos. O Banco Público financiou um conjunto de investidores para que comprassem ações do BCP numa altura em que já existia uma crise na sucessão de Jardim Gonçalves. Muitos dos empréstimos eram garantidos por ações. Estas e outras operações ruinosas contaminaram ao longo dos anos a Caixa Geral de Depósitos. O Banco Público era alvo de confiança de tantos portugueses que foram ludibriados por inescrupulosos gestores políticos e toda essa tropa fandanga sem qualificação. Hoje há eleições em Espanha, o país vizinho anda em busca de um governo há muito. Logo mais à noite se saberá se é desta que ultrapassa a Espanha este arrastado impasse eleitoral. Mas importante para toda a Europa foi a consulta pública no Reino Unido acerca da permanência ou não daquele país na União Europeia, o chamado Brexit. A vitória foi mesmo para a saída. A Europa deixa de ser a 28 e passa a ser a 27 membros. Os que defendiam que o lugar do Reino Unido era no projeto europeu viram goradas as suas razões. O Reino está desunido. Agora, esta saída irá certamente ter inúmeras repercussões e criará ondas de choque ainda difíceis de calcular. Mas quem não sai daqui somos nós e o nosso habitual painel de comentadores. José Costa e Sousa, Rui Rasquilho, Alberto Magalhães e João Paulo Raimundo. Este programa é gravado. A técnica é do Rui Custódio e da Estela Ribeiro, a moderação de Piedade Neto. E o primeiro tema, quem avança com ele é o José Costa e Sousa. Hoje, muito boa tarde a todos. José Costa e Sousa avança com dois nomes, Ferro Rodrigues e Gabriela Canavilhas. Então o que é que este par de jarras está aqui a fazer? Muito boa tarde. A primeira é para ficar admiradíssimo o que passou despercebido. A proposta da antiga Ministra da Cultura sobre uma notícia de um jornalista e a demonstração democrática, porque a senhora não gostou de um artigo escrito num jornal diário em que o jornalista fazia algumas observações e teria dito que na manifestação pró-escola pública teriam estado 15 mil pessoas. E a ex-ministra parece que achava que estavam muito mais e eventualmente teria razão e podia discordar daquilo que foi dito e da forma como foi dito. Só que a senhora ex-ministra só veio propor o despedimento e lamentar que não tivesse sido despedido o jornalista democrático, revelador de caráter, tudo. Depois a senhora teve a lata de vir dizer que aquilo não passava que o Facebook é uma coisa informal e então pode-se dizer tudo, como aos malucos, e no Facebook até se pode... coitadinha. O que seria se fosse o Ministro da Cultura de outros? Aí sim, o fascismo, o Hitler, o nazismo, e estava tudo à espreita. Assim, a senhora teve um desabafo que é normalíssimo. Pedir o despedimento de um jornalista em nome de uma notícia, de uma opinião, é a coisa mais normal do mundo e faz parte de países civilizados. Portanto, condena absolutamente. Ouça, o que é que eu faça? Claro. Não estamos a falar de um Zé Ninguém que ninguém conheça. Estamos a falar de alguém que foi Ministro de Portugal. Sempre tomou posições um bocadinho assintosas. Ela não recebeu o antigo Secretário de Estado da Cultura do governo de Passos Coelho porque ele não era Ministro. Então não tinha pedigree suficiente. Coisa que também lhe ficou muito bem. Não quis falar com ele para transmitir a pasta porque era ex-ministra a falar com o Secretário de Estado. Demonstra nível, demonstra categoria. É cada uma melhor que a outra. Em relação ao Presidente da Assembleia da República, eu espero, espero que não seja nenhum expediente dilatório para impedir uma coisa que é regimental e que é democrática, que é os partidos poderem pedir em determinadas alturas de uma forma potestativa que sejam agendados determinados atos.
PSD e o CDS entenderam que devia ser feita uma comissão de inquérito à Caixa, é protestativa, e então o PSD até fez mais. Há uma linha que terá suscitado dúvidas, já a retirou, apesar de tudo foi mandado para o Ministério Público. Cheira a pouca isenção, cheira a manobra dilatória. Madurices não. Isto não é Europa. É que eu, quando começo a ver determinados setores da política a fazer determinadas coisas, lembra-me o Maduro, aquele rapaz, mas não é Maduro de cabeça. O Maduro normalmente é aquilo que se diz de um maluco. Não, é aquele rapaz da Venezuela. E estas coisas de querer contornar a democracia com subterfúgio não ficam bem. Não ficam mesmo nada bem. Pronto. Rui Rasquilho, também condena ou estas atitudes que falou o José Costa Sousa, Gabriela Caravilhas, Ferro Rodrigues? O que eu quero dizer é o seguinte: um ex-membro de um governo, um membro do Parlamento, embora seja um cidadão, tem limitações de atuação pública que eu não tenho enquanto só e apenas cidadão. Pronto. Há que ter mais cuidado. Está arrumado o caso daquela senhora. Haverá muitas em todos os partidos e muitos em todos os partidos que são assim, que não têm limites à sua forma de agir. É uma pena. Mas é o que temos. Portanto, não é por causa dela, é por causa de todos os que funcionam muito desta bem, maneira ao longo dos tempos. Acho uma coisa inconcebível. Um pequeno apontamento de reportagem. Primeiro, muito boa tarde. E bem-vindo. E obrigada pela água que tem andado aqui a pôr a nossa água. Tem que servir para alguma coisa, não é? Exatamente. Tem que servir para alguma coisa. Não, lá no Ops tem um sino. Também para a semana trago. Também tenho. Posso trazer para a semana. São reações que não trazem nada de novo. Quer dizer, se recuarmos aqui uns anos, já no tempo do Sr. Engenheiro Sócrates, houve tentativas, e algumas delas com o fim que nós todos conhecemos, de afastar jornalistas que eram incómodos para o regime, até me atrevo a dizer, para o regime. Pronto, portanto, a escola é a mesma, portanto já não me surpreende absolutamente nada. Agora, isto vem na sequência daquilo que eu sempre disse neste programa em relação à nossa classe política, quer dizer, isto tudo pode ser muito engraçado, podemos todos falar, dizer, reunir, etc., mas não há dúvida nenhuma que nós abusámos um bocadinho da democracia que nos foi dada, e veio ao de cima uma quantidade de gente, que já nem digo incapazes, mas com tão fraca formação profissional, pessoal, não têm educação, não sabem o que é que ele fazer, depois dizem estes disparates todos e esquecem-se que estão a ocupar. Por exemplo, o Presidente da Assembleia da República é a segunda figura do Estado. A primeira é o Presidente da República, a segunda é o Sr. Presidente da Assembleia da República. Portanto, deviam ter um bocadinho de cuidadinho. Foram os que escolheram esta carreira, dá-me a ideia que também não devem saber fazer absolutamente mais nada. Portanto, tenham cuidado, ao menos com aquilo que dizem, quanto mais não seja em público. Portanto, guardem isso para a conversa de café. E mesmo aí é perigoso. João Paulo, sobre estes dois nomes, estas boa tarde a todos. Conversas. Eu concordo que a senhora ex-ministra Gabriela Caravilhas devia ter mais moderação nos seus comentários. Contudo, devemos de certa forma, relembrar que o contexto do Facebook é um contexto, felizmente, bastante diferente da vida real. Portanto, não podemos valorizar assim tanto. Mas merece um cartão amarelo, não há dúvida nenhuma. Quanto ao Ferro Rodrigues, o caso é mais complicado, é mais denso, é mais técnico, é mais profundo, porque quem está neste momento a pedir todos aqueles esclarecimentos tiveram 4 anos lá então não tem direito. À espera que, como diz o povo, a encanar a perna à rã. E eu tenho algum cuidado em dizer encanar, porque apetece-me dizer outra coisa. Não há dúvida nenhuma. Quem está há 4 anos a olhar para a Caixa, a olhar para o Banif, a pensar o que é que eu vou fazer aqui, mandam desculpem o termo, o anglicismo, mandam pequenas propostas para a Comissão Europeia que eles devolviam no minuto a seguir, porque eram tão inconsequentes, tão imaturos, tão irreais, que eu pergunto agora, onde é que eles estiveram estes 4 anos? Agora o culpado é o Ferro Rodrigues? Por favor.
Não é uma questão de ser culpado. Talvez tem que se ter mais tempo na língua, digamos assim. Não, o problema não é esse. O problema é assim, há uma comissão pedida protestativamente, ponto. Tem que aceitar, ponto. Senão não há democracia, por isso é que eu digo Maduro, não. Maduro perdeu umas eleições e não quer ter perdido. Espero que esta aliança de poder em Portugal não queira fazer isso. Não amadurece. Espero Os maduros tiveram lá 4 anos e não fizeram nada. Não é os Não sei quem é que é mais maduro. Tema do Quem é que é mais maduro? Quem é que é mais maduro? Vamos passar ao tema do Rarasquilha, alianças felizmente também. que estes maduros não têm nada a ver com o nosso amigo Os nossos escritor. maduros daqui da Alcobaça, exatamente. Sim, pois Maduro, não, esse não haja sim. confusões. Exatamente. Bom, vamos passar ao tema do Rarasquilho. Bloqueio continental. Bem, é um título que é só para chamar a atenção, que é difícil haver uma comparação entre o bloqueio continental, ou seja, a atitude da França no início do século XIX, que procurou que toda a Europa impedisse a entrada dos navios ingleses, procurando com essa posição destruir a economia inglesa que estava em plena Revolução Industrial. A única analogia que podemos ter com o que está neste momento a acontecer é que continua a haver um desentendimento europeu que vem desde o tempo em que a Europa era uma Europa de tribos. É que as mentalidades demoram imenso a alterar-se, se é que se alteram. E a política é uma coisa rapidíssima. A política diz agora uma coisa, amanhã diz outra, depois talvez aqui, depois não sei quantos, mas depois recua-se, depois avança-se. Pois desde quinta-feira até hoje já se disse muita coisa, a política é um jogo de habilidades. Mas nós não temos mais nada para podermos funcionar enquanto povos que não seja ter estruturas que funcionam só por intermédio dos políticos. Daí eu ter falado do bloqueio continental, que Portugal recusou durante muito tempo e só é forçado a aceitar o bloqueio continental quando não havia mais nada a fazer, e então a família real decide ir para o Brasil para salvaguardar a sua soberania, porque o Napoleão disse: vocês apreendem os navios ingleses e vocês bloqueiam os portos ou nós invadimos. E eles invadiram, como é evidente. Mas ficaram a ver navios. Ficaram a ver navios ali em Cascais porque a família real saiu mais cedo. Lembrou na sua conferência do sábado. Exatamente. Vamos ter 3 anos preocupantes. Quanto a isso, eu tenho poucas dúvidas. O Cameron vai talvez aguentar-se durante 3 meses, se amanhã ou depois não disserem que tem que haver eleições antecipadas, o que não deixa de ser extremamente curioso que um homem que há pouco tempo teve maioria absoluta vê-se agora metido nesta situação em que já não tem maioria nenhuma. Sobretudo porque foi ele que criou a situação do referendo tão cedo. Não foi muito antecipado, podia ter sido mais tarde. Exatamente. Eu penso... Pois está bem, teve maioria absoluta, não sei o quê. Depois agora começou a ver que realmente o melhor seria que a Inglaterra não saísse, e veremos o que é que vai acontecer com a Escócia, o que é que vai acontecer com a Irlanda do Norte, que provavelmente pode vir a acabar a ser integrada na grande República da Irlanda. Exatamente. A Escócia pode. E ainda não começaram ali em Espanha as autonomias a quererem mais alguma coisa, mas Gibraltar os espanhóis e hoje há eleições, vamos a ver. Os espanhóis é que já disseram que querem soberania repartida sobre agora, esgrimiram-se as duas posições, mas há uma coisa que é uma realidade: a Libra está no mínimo de há 30 anos. Vai demorar provavelmente algum tempo a subir. Eu não queria hoje acreditar que se dizia que a construção civil inglesa tinha baixado entre 50% a 70%. Quer dizer, há toda uma série de indicadores que são profundamente dramáticos. Olha, a banca caiu 30%. Quer dizer, nós podemos acreditar que daqui a 3 dias tudo sobe mais um bocadinho, mas ainda fica longe de se equilibrar. Eu não tenho dúvida nenhuma. Agora, a verdade também é esta.
A Europa tem culpa disto, porque a Europa tornou-se burocrática, porque a Europa tornou-se autocrática, porque a Europa exige aos parlamentos europeus que são eleitos, e eles que não são eleitos para nada, que são nomeados presidentes disto e daquilo, criam obstáculos constantes, burocráticos, aos países europeus. Portanto, eu agora até estou à espera de ver se de repente se deixa de falar na punição a Portugal por causa do déficit. Não há razão que se calem. Pois, como uma das razões dos ingleses é evidente eram que os se outros a tomar calem. as decisões. E também achei graça ao Sr. Donald Trump a sair do seu helicóptero em Inglaterra, não é verdade, para inaugurar o seu campo de golfe e a dizer que o Brexit é fantástico. Pois tem que ser fantástico para a América. A América vai beneficiar com isso. Agora vão sair da casca todos os índices. Claro, vem tudo claro. Agora, já que estamos no Brexit... Agora não são 27, atenção, não são 27 Sim. os países, faz favor. São 19 mais 8. Isto tem significado para o futuro. Sim, mas pronto, dentro da União Europeia, exatamente, mas tem significado. São 27. Eu tinha muito mais João coisas Paulo, para dizer. o teu tema era este, o Brexit. Mas já não estamos, vai o... Não, só disse umas coisinhas. Eu tinha aqui uma folha inteira. Como o Rui Rasquilho fala do bloqueio continental e as coisas... Eu quero saber esta opinião do Alberto sobre este problema da saída do Reino Unido. Boa tarde, uma vez mais. Primeiro, não sei se será problema. Concordo com o Rui Rasquilho. O problema é, a gente não sabe que tipo de problema é que vai Concordo com o Rui Rasquilho que isto é sequência da própria Europa. Maior economia. Eu sempre aqui disse que não acreditava neste projeto europeu. Acho que começou pelo telhado em vez de começar cá por baixo. Continuo com essa opinião. Não me admiro que haja um efeito dominó com pelo menos 3 ou 4 países. Por exemplo, não me admiro. quais é que todos aponta? os que estão mais para França? norte. Holanda? A França está bastante posicionada, viu-se bem o seu presidente francês muito Marine Le Pen preocupado. também já veio falar Muito preocupado. Espanha, como falou o Rui Rasquilho, é porque isto pode não ser só saída, pode fazer libertar ou fortalecer ainda mais os movimentos. Caixa de Pandora, não é? No fundo, exatamente. Em relação ao que poderá acontecer, não me atrevo a dizer nada. Agora, há uma coisa, quando surgiu o euro e quando os ingleses foram criticados pela Europa inteira por não aderirem ao euro, que diziam a Libra ficará fortíssima, a Inglaterra vai afundar porque vai deixar de exportar, visto que a sua divisa, como estava, fortíssima, não há dúvida nenhuma, vai impedir as exportações inglesas. O que é certo é que, através de produção, de qualidade, de alternativa, de inovação, etc., a Inglaterra lá está. O Reino Unido lá está. Unido. Já não é tão agora unido. Não é tão unido. Esse é um dos problemas gravíssimos. É um problema interno que eu não sei se não será ultrapassável. Vamos aguardar. A primeira-ministra da Escócia já vai dizer que era um Exatamente. referendo. Já veio. E com toda a razão. Essa que é a Pandora. Agora, a Marine Le Pen também, E eu da depois França. quero dizer uma coisa, não é? quando ele acabar, antes de passar ali para aquele senhor. do João Paulo. Quero Agora, recuar um bocadinho. Quero dizer uma coisa só. Honestamente, julgo que ninguém poderá dizer o que se vai passar. Agora, que isto vem na sequência de um cansaço de certos países, nomeadamente de Inglaterra, se calhar com as políticas tomadas em relação ao resto da Europa, isso não tenho dúvida nenhuma. E sejam essas medidas, sejam económicas, sociais, seja do que for, eu próprio estou cansado de dizer mal de medidas tomadas pela Europa. Cansado. Mas Alberto, considera que esta decisão também não vai ser indiferente à Europa? Vai haver, de facto... Pois não, mas repare bem, quem está mais preocupado são aqueles que cá estão. Estão mais preocupados que os próprios ingleses. Alguns ingleses. Eu sabia que os importantes. Não podia deixar de ser. Mas é que eu não sou contra. Não podia deixar de ser. Eu não sou contra aquilo que se passou em Inglaterra. Sei eu! Então, e qual é o problema? Tu, não Trump posso. E os outros gajos todos. E qual é o Pepe Grilo. E eu sabia. Então, qual é o problema? E a Mortágua. São todos a favor. Mas é por razões diferentes. E a Marine Le Pen e a Mortágua são todos a favor. Eu sabia. Mas por razões diferentes. O PC também é. Claro que é por razões Mas é por razões diferentes. Já respondo. E não se pode ser, não se pode ter uma opinião diferente. Julguei que não. Julguei que não. Se tu tivesses outra, não eras tu. Tu não tenhas dúvida nenhuma. Que se nós tivéssemos uma moeda fortíssima como eles têm,
e a moeda vai recuperar, a Libra vai recuperar, que fariam a mesma coisa. Eu já digo que tenho não tenho dúvida nenhuma. Já vamos para si. Só queria cansaram-se. E Deus queira que mais nenhum destes países grandes, de grande produção e contribuintes líquidos da CE há dezenas de anos, Deus queira que mais nenhum tome esta iniciativa, porque senão isto acaba mesmo. Alberto, terminou? Sim. Então, eu só quero lembrar ainda a quem falta falar e aos que já falaram, que amanhã os 6 países fundadores da União Europeia vão fazer uma reunião, só eles. Sim. O que é que vai advir convocada daí? Convocada pela Merkel. Vamos ver. João Paulo, este também era o tema que tu tinhas este era o meu tema. Já que estamos é inevitável esta semana, Piedade, não é? É verdade, Piedade. Eu acho que, ao falar agora, esgoto já o meu tema e fica já o assunto arrumado e ficamos já despachados. Tal e qual como a Europa. Para mim, a Europa já está despachada. Nós não nos podemos esquecer que... Achas que sim? Eu acho que sim. O Brexit, dizem os técnicos, que eu não tenho meios, não tenho capacidade para avaliar isso, que pode custar só a Portugal 400 milhões de euros. Aliás, Portugal é o 4º país com maior exposição... Ora bem. Ao Reino Unido, ao Reino Unido, digamos assim. Há 100 empresas que estão mais ligadas ao Reino Unido, à Grã-Bretanha, que podem encerrar. 100 empresas em Portugal. Portanto, Portugal não vai passar ao lado incólume a esta situação. Portanto, depois há o problema como é que vamos pactuar com o Reino Unido, que é, será que o Reino Unido vai ser um país terceiro? Vai ter um protocolo parecido com o Canadá? Porque o Canadá entra na Europa, como sabemos, com um estatuto. Será que o Reino Unido vai ter esse protocolo? Nós temos um problema de governação da Europa que foi agravado com estes 2 últimos presidentes. Quer queiramos, quer não, Juncker e Barroso não têm dimensão. A Barroso foi presidente, nem me lembrava. Lamentavelmente foi. Sabes o que é dimensão? Não temos. É disto. Não é disto. Foi um títere. Não é disto. Isto não temos câmara, ele está a dizer dinheiro. Não é dinheiro, o resto é treta. São 2 marionetas. São 2 marionetas. Sem ofensa ao Zé e à mulher e à Natasha. São marionetas. Foram marionetas de toda a Europa, como toda a gente sabe, dos grandes da Europa. No Reino Unido as sondagens dão sempre errado e eram 52% a favor do Remain e 48% a favor do Brexit. Foi ao contrário. Portanto, se nunca dão certo, era lógico que isto tinha que acontecer. Aliás, quando os resultados de Gibraltar foram os primeiros a ser conhecidos, tudo apontava para que de facto fosse a vitória. Portanto, quando as sondagens em Inglaterra dão para um lado, já se sabe que vai ganhar o outro. Sempre foi assim em Inglaterra. A Inglaterra é sempre eu relembro uma situação complicada que já falei aqui entre comentários, que tem a ver com a Escócia e a Irlanda do Norte. O Reino Unido não é um Reino Unido qualquer. É um Reino Unido que tem uma história bastante conflituosa nas relações entre os Estados. Portanto, o Reino Unido não é assim tão unido como isso. E agora nós sabemos que a Escócia e a Irlanda do Norte vão já começar a levantar ondas. Portanto, a Escócia, pelo menos, já. É lógico. Nós estamos a falar da segunda... E se levantar, o que é que tu achas que isso pode... Nem quer pensar. Nós há poucos anos tínhamos guerra civil no Reino Unido. As pessoas já se esqueceram disto. Na Irlanda pode vir a acontecer. Já não falam. Claro. As pessoas esqueceram-se disto. Assim como se esqueceram que em 45 tivemos uma guerra que foi um bocado quem provocou a Constituição. São outras gerações. Eu sei, estou só... não sabem a história. Rui, tu como historiador e com grandes capacidades nessa área que nós reconhecemos, tu também reconheces que a história da Segunda Guerra Mundial é que ajudou a construir a União Europeia como ela está. Claro. Só que eram líderes, se todos nós pensarmos quem eram os líderes nessa altura, e se pensarmos nos líderes de hoje, no Juncker e noutros fraquinhos que aí andam, por favor, não há realmente. Por último, só queria dizer o seguinte: relembrar que a União Europeia tem como segunda maior economia, logo a seguir à Alemanha, precisamente o Reino Unido. Portanto, isto tem que nos fazer pensar, como é óbvio. Zé Costa e Sousa,
sobre todas estas... Sobre todas estas coisas assim. O que aconteceu e o que, na sua opinião, poderá vir a acontecer. Eu não fiquei nada admirado por uma razão. Os ingleses sempre se sentiram só ingleses. E sempre quiseram os 400 milhões do mercado, mais nada. Sim. Os ingleses foram sempre uns oportunistas da Europa. Portanto, eu não admiro-me que as pessoas ficam admiradas. Os ingleses, e mais, toda a gente sabe, que as pessoas que votaram sim à União foram as pessoas ligadas aos mercados financeiros e aos mercados das novas tecnologias, porque tinham uma série de noções sobre os prejuízos eventuais. Porque, como eu já ouvi dizerem muito bem, não houve uma saída política, ou seja, a decisão não foi política, foi sociológica. O inglês que se preze há de ser sempre inglês e nunca se sente europeu. Eles sempre acharam... Querem o seu país de volta. Não só, eles sempre acharam que passavam o Canal da Mancha que estavam em África. Portanto, e continuam a achar. Portanto, ou seja, os ingleses são uma coisa à parte. Agora, é assim, os ingleses fazem-me lembrar aqueles gajos que estão casados. Estão casados e gostam do aconchego da mulher, do chazinho quente quando estão doentes, do aconchego do filho, do aconchego da mulher, mas depois querem ir para os copos com os amigos. E depois sentem-se muito infelizes que a mulher chateia-se porque não podem ir para os copos com os amigos. E então, pá, vão andando com um casamento de conveniência até que um dia se divorciam. E os primeiros dias é à fartazana e todos muito contentes e tal, e depois chega à altura e começa a sentir a falta do que era bom também. E vamos ver se os ingleses não lhes vai acontecer isto. Agora é a altura em que está tudo a correr muito bem. Pá, agora passam a mandar em Londres outra vez. Bruxelas, esses burgueses, nada. Mas atenção, isto serve para todos os europeus, até para nós portugueses. Há muita gente cansada da democracia. Como bem disse o Presidente da República há algum tempo, as novas gerações não valorizam o 25 de Abril, mas as velhas valorizam porque sabiam o que era o antigo. E é bom que os europeus se lembrem do que era a Europa antes da Comunidade Europeia, a tal que é uma merda, a tal que não presta para nada, a tal que é só bicho. Então troquem isto pelo antigamente e depois a gente vai ver o que é que comem. Porque é assim, agora saem todas as ratazanas do buraco. É o palhaço do Beppe Grillo. É fascista da Marine Le Pen. É aqui os nossos, o Partido dos Espertos aqui, aparecem raparigas todas do Partido dos Espertos a dizer, estão a ver, a gente avisou, lá aquela rapariga, a Mortágua e a chefe da Mortágua. Agora, tudo o que é rapaziada que sempre odiou a Europa e a democracia, chamada democracia parlamentar, sempre foi odiada por muita gente. E estão todos a sair da toca. E a Europa está mesmo prontinha para aparecerem os novos Hitlers e os novos Stalins. E são esta gente, os novos Hitlers e os novos Stalins. Por isso é que eu há bocado estava a dizer que me faz alguma confusão com o Alberto Magalhães. Também gosto disto. Ou seja, faz muita confusão que haja muito boa gente que gosta desta mistura entre stalinismo e nazismo. Porque o que está a passar-se é isto. As pessoas estão fartas, está bem. As pessoas estão fartas. As pessoas, quando têm muito tempo, algum conforto e paz, qualquer coisa serve para dizerem mal. A Europa está cheia de defeitos, claro que está. A Europa vai ter que se mudar em alguma coisa, claro que sim. A Europa é, neste momento, demasiado burocrática e é mandada por gajos que não foram sequer eleitos e que não têm respeito nenhum, ou muito pouco, pelos povos. Mas mesmo estes defeitos todos juntos e somados, muito provavelmente dão uma Europa com alguma esperança mais do que seria a Catalunha a sair da Espanha. Com aqueles movimentos todos, porque aquilo é só extremistas de um lado e do outro, na Catalunha. A gente olha para a Lombardia, da Liga do Norte italiana. A gente olha para a eventual saída da Escócia, que seria a menos traumática. E começamos a olhar para uma Europa que muito provavelmente ia ter regimes ou de extrema-direita e populistas, ou regimes de extrema-esquerda, ou coisa. A gente vê aqui os nossos amigos espanhóis achar que o Podemos que é uma coisa do outro mundo. São os rapazes que acham que o Maduro e a Venezuela são o exemplo a seguir. Portanto, a Europa, neste momento, está absolutamente à mercê deste tipo de gente. Toda a gente está farta deste bipartidarismo, desta moderação europeia, que é uma coisa. Agora, há uma coisa só que eu acho que a Europa tem que tirar uma ilação. É que os ingleses saíram por duas razões. Saíram por só 60 ingleses. Só 60 ingleses. Mas esse fenómeno não existe em mais lado nenhum da Europa. Ou existe muito menos. Apesar de, pronto, há movimentos nacionalistas em toda a Europa que gostam muito do seu quintal, todos eles.
mas os ingleses também saíram por causa das imigrações. E as Exato. imigrações... Era esse argumento que eu queria... E as imigrações... E atenção que eu não tenho problema nenhum em dizer isso. Tem alguma fundamento? As imigrações islâmicas têm que ser todas muito bem ponderadas. A Europa não pode viver de joelhos. Vimos aquela vergonha que foi a visita do presidente do Irão à Itália e a Europa acocorou-se, tapou as estátuas de nus, porque o senhor não podia ver. Não gosta, não venha cá. E os islâmicos, de uma vez por todas, têm que ser respeitados respeitando. Porque se a Europa não fizer isso, vai-se acocorando e vai dando razão aos extremistas. A Europa tem que, de uma vez por todas, dizer quais são os seus valores. E quem não gostar deles, vá-se embora. Ou então obedeça em função da democracia. E este foi um dos argumentos que os extremistas usam. Porque os extremistas usam, e até as pessoas que não são extremistas começam a sentir-se mal na Europa. Porque a Europa hoje vende os seus valores de uma forma com muito pouco jeito, em nome de alguma paz podre com o mundo e mais. Percebeu-se que a Turquia acabou, não é? Percebeu-se que a Turquia acabou. E a Europa tem que repensar isto tudo. Agora, também eu gostaria que as pessoas percebessem uma coisa. Entre aquilo que temos e aquilo que pode vir, que são os extremismos de direita e de esquerda, e as palhaçadas tipo Pepe Grillo e coisas do género, é melhor repensar isto, melhorar isto, do que ir para a loucura. Porque vamos pagá-la. Ora, sobre este tema provavelmente ainda iremos conversar noutros programas, porque isto não fica por aqui. Vamos passar ao tema do Alberto Magalhães. Ainda há mais qualquer coisa a acrescentar ao tema de João Paulo. Falou Costa, eu tenho mais qualquer coisinha a acrescentar. Independentemente do que o Costa Sousa disse do problema da imigração, que eu não tenho dúvida nenhuma que está a influenciar e de que maneira a mentalidade do povo europeu. Foi um dos argumentos, não vamos esquecer a parte económica, não vamos para a parte económica ou financeira. Porque é que também não acrescentamos como razão, a eventualidade do país, neste caso a Inglaterra ou o Reino Unido. Uma coisa, Alberto. A Inglaterra tem os melhores índices económicos dos últimos 30 anos. Eles não saíram por razões económicas, claro, de certeza. Mas não é tem um desemprego a 5%. Mas não é essa a razão económica que eu vou falar. Não é essa a razão económica que eu vou falar. Vou falar é ser contribuinte líquido. Desculpa uma coisa só. Ainda ontem dizia um economista renomado e muito bem que eles são um contribuinte líquido de 8 milhões. Eles, para terem um acordo igual àquilo que tem a Noruega, que é para poderem exportar para cá praticamente sem taxas, vão ter que aceitar pelo menos logo a livre circulação das pessoas europeias e vão ter que pagar pelas contas dele para terem um acordo igual à Noruega 7 mil milhões. Portanto, ficam iguais. Portanto, não foi por aí como... A não ser que os rapazes queiram continuar a exportar para cá sem ter nenhumas obrigações. Ainda não disse o que era, mas pronto, tudo bem. Continua o seu raciocínio. Então, o meu raciocínio, vamos lá ver se consigo, é o seguinte: não estarão eles cansados de dar... Reparem bem o que é que Portugal, por exemplo, fez dos fundos comunitários ao longo destes anos todos. O rapaz está a tomar as dores dos ingleses, dos pobres. Tu tens é que mudar de nome. Tens é que mudar de nome, que eu já estou a ver British. King Albert, mas era belga, não era inglês. Não perco, não. Não, porque isto já se passa há muitas décadas, portanto é difícil perder o raciocínio. Podem estar um bocadinho cansados. Reparem bem que vieram para aqui milhares de milhões de euros e que não serviram. Não, eu estou a falar é que isto, além dos ingleses, pode haver mais amanhã a pensarem desta maneira. Que não serviram absolutamente para nada, nomeadamente em relação ao desenvolvimento do país a nível económico. Não serviu para nada. Portanto, foi dinheiro deitado fora e continuamos a deitar dinheiro fora. Imagina, eu vou-lhe dar um exemplo. Queixam-se dos equipamentos nos tribunais. A Justiça, como eu já disse neste programa, considero dos grandes responsáveis pelo atraso de projetos em Portugal. Para equipar todos os tribunais com a tecnologia de ponta, a nível de videoconferências, de computadores, etc., sabe o que é que isso custa? 3 km de autoestrada. Mas nós preferimos ter os 3 km de autoestrada. Se calhar as nossas prioridades, as pessoas olham para aqui
para nós e para outros, dizem assim, o que é que esta gente anda a fazer ao dinheiro que recebe? Tens toda a razão. Os ingleses saíram por nossa causa. Os ingleses, os traumas do dinheiro que a gente aplicou mal, não tenhas dúvida. Não ir embora. Vamos ultrapassar. Tu gostas tanto de dizer mal desta Europa, tudo serve. É porque a Europa isto, é porque somos nós. Epá, diz assim, Alberto, nunca me senti confortável na Europa Democrática Unida. Não. Pronto. Vamos ultrapassar esta questão da saída do Reino Unido. Tu não gostas desta Europa democrática? Já está feito. O meu já está feito. Pronto. Está feito. E tudo bem, tens direito. Mas tens de dizer isso. Achas-me com receio de dizer qualquer coisa em relação à minha maneira de pensar? Vamos ultrapassar por hoje, vamos ultrapassar esta questão do Brexit. E agora vamos ao tema do Alberto, passadiços já do veio da Alcoa. semana passada, que é os passadiços do Alcoa. Vamos fazer uma outra viagem. Vamos brincar um bocadinho. Passadiços do Alcoa. Ora, então. Isto vem na sequência do conhecimento, de ter tomado conhecimento, de ter ido aos passadiços do Paiva. Eu sei que existe em estudo, e se calhar talvez um bocadinho mais, a hipótese de termos um passadiço, chamemos assim, desde a nascente do rio Alcoa até à sua foz, na Nazaré. Eu julgo que inclusivamente já houve conversações entre os presidentes das duas autarquias nesse sentido. Ora, eu considero isso importantíssimo e tão importante, desculpem-me, podem não concordar, tão importante como a vinda do hotel para aqui. Quem conheceu, quem visitar os passadiços do Paiva e vir o que está a ser desenvolvido à volta daquilo tudo... Paiva, que as pessoas podem ir. Rio Paiva, que tem excelente passadiço, é verdade. O que está a desenvolver. Exato. E há ali o Paiva realmente que vive perto do Alcoa. Tem passadiços maravilhosos, é verdade. E o que está a acontecer ali à volta, a nível de restaurantes, de alojamento a 10, 15, 20 km de distância, o Alberto acha também que nós devíamos pensar seriamente nisso, mas com cuidado, porque nós temos um passadiço, chamemos-lhe assim, ali embaixo na levada, no Lameirão. E o desleixo, da mesma maneira que eu critiquei já aqui por várias vezes o vandalismo que se passa, também tenho que criticar o desleixo. A terceira placa em que conta a história daquele local, que foi aqui denunciada, que estavam a preparar-se para furtar, que estava já no chão e arrumadinha e escondida, foi há meses e continua sem estar lá. Quer dizer, as pessoas, a certa altura, parou na história. Se virmos bem, a limpeza da própria zona está mal, não vimos a água já sequer. Portanto, se estamos a pensar em grande, com parques verdes, etc., se nós não conseguimos estar a cuidar como deve ser de um bocadinho de 200 ou 300 metros, para que é que já nem falo naquilo que gostaria e que acho que tem todas as condições, o tal passadiço entre a nascente e a foz do Alcoa. Portanto, mais cuidado com aquilo que temos, pelo menos. Quando fazemos uma coisa, temos que pensar que temos que a manter. Os caixotes de lixo ficaram 15 dias sem serem despejados. Portanto, já havia lixo no chão. Eu próprio fartei-me de pôr papel nos caixotes e empurrá-lo. Quer dizer, quando fazemos uma coisa, temos que pensar se temos meios para a manutenção. Portanto, não vale a pena pensar em grande, nomeadamente no Parque Verde e no resto. Concordas, João Paulo? Sim, com certeza. Sim, a manutenção tem que ser feita. O projeto até à Foz também é bastante interessante. Não sei se temos dinheiro para isso, mas pronto, os fundos europeus também vão ter que... Seria uma coisa extraordinária. Sim, uma coisa extraordinária. Aproveitar a zona das termas para elevar o passadiço. Sim, a zona das termas, para mim o mais importante é recuperar esta zona toda aqui junto à antiga Companhia de Feição e Tecidos. É uma zona, uma entrada da cidade bastante fresca, bastante agradável, e não acho que seja uma obra muito cara. Aí sim acho que era bastante interessante. Claro que concordo com tudo o que seja criar bons sítios para as pessoas passearem, criar sítios agradáveis, criar sítios que tornem a vivência agradável.
Agora é assim, nós não podemos querer que a manutenção seja muito boa se temos um povo que não a faz, porque senão é preciso 500 funcionários, porque isto é assim, a gente olha para a Suécia, para a Noruega, para a Alemanha, e as próprias pessoas mantêm as coisas, não deitam lixo para o chão, sim, mas já está interiorizado, não deitam lixo para o chão, não é? Aqui se querem uma obra grande, vamos ter, isto demora muitas gerações, até as pessoas perceberem que o que é público é de todos e é de cada um, que as pessoas mandarem lixo para o chão, que é feio, que escarrarem no chão é feio, que é uma série de coisas. Portanto, eu acho que isto, as pessoas não podem crer. Lembram-se quando puseram ali aquele célebre elevador no Passeio Pedonal? Aquilo foi um arquiteto que não percebeu que estava em Portugal, julgava que estava na Suécia e pôs um elevador que nunca ninguém utilizou. O homem não percebeu que em Portugal as coisas são o que são. Mas olha, eu posso dizer uma coisa. Olha, que a nível daquela campanha que a Junta de Freguesia fez por causa dos direitos dos animais, lá em baixo... Manter o património é manter a memória. Manter a memória é um ato de cidadania. E é preciso cidadania. Vamos então agora aos mais e aos menos da semana. Começa o José Costa e Sousa. O menos da semana. Menos da semana há pouco. Ou há muito. Poucos, mais é que há pouco. Os ingleses terem saído é demonstrativo dos nacionalismos que assolam neste momento portanto, é o menos a Europa. É um dos. Gabriela Canavilhas, o outro. Mas pronto. Mas o Brexit demonstra que a Europa se prepara para... Não, e talvez não. Pode ser que isto tenha servido de lição. Mas, não vi... Olha, foi a nossa seleção fazer aquela brilhante figura de conseguir não ganhar um jogo e ainda lá estar. Rui Rasquilho. Mais ou menos. Estamos a gravar na sexta-feira. É engraçado porque o meu mais é o meu menos e o meu menos é o meu mais. Portanto, fico-me por um sonho que tive anteontem. Mau. 2 indivíduos desceram a fachada do mosteiro e quando eles estavam a descer eu percebi pelo restolhar que ouvi que eram os 2 anjos que estavam a ladear a Nossa Senhora da Conceição Padroeira dos Cistercienses e descendo, voando, foram arrancar as ervas da fachada do mosteiro. É a história das rosas brancas. Isso é um sonho. Este homem mata-me. E acordei logo assim. A história das rosas brancas. Então e o mais? É este. Está aqui. Então, porque é um misto de mais e menos. menos, claro. Estão lá as ervas e os anjos. O menos talvez seja ter acordado. Quando a rapaziada estava a puxar as ervas. E quando fui ao Rossio, já acordadinho, vi que estava tudo na mesma. Estava tudo na mesma, isso é o pesadelo. Ainda lá não voltei, por isso não podia acrescentar que eu não invento. O ver que está tudo na mesma é um pesadelo. É um sonhador. Pronto, o meu menos tem os dois, um deles que é o do costume, que é o estacionamento e a paragem selvagem dos veículos em cima dos passeios, e o Estado, famílias e empresas continuam a endividar-se estupidamente de mês para mês. Aumentaram de março para abril 3,2 mil milhões de euros só o Estado. Já vamos em mais de 700 mil milhões Estado, famílias e empresas. Isto leva-nos a pensar que não sei onde é que vamos parar. O Forte da Nazaré com uma nova iluminação. Faz-me lembrar a nova iluminação do mosteiro também. Muito bem, sem ervas. Sem ervas. Sr. Paulo Raimundo, o mais e o menos? O menos dessa semana para mim é o facto de termos perdido a marca Atlantis Crisal. É cínico. É uma marca que desaparece, já foi a semana passada, mas eu não tive tempo de falar, portanto acho que é um ponto negativo para o Alcobaça. Toda a sua história, a Crisal e a Atlantis desaparecer é uma dor que não me passa. A Câmara Municipal podia, talvez, embora seja difícil, tentar reverter esta situação junto do Grupo Pisabeira, uma vez que há agora boas ligações em função do hotel do mosteiro. Eu acho que ainda seria possível reverter isso. Pelo menos não custa nada tentar, o não já está garantido. O mais vai mais uma vez para o ABCD da Benedita e para o ginásio de Alcobaça, que conquistaram uma super taça, o ginásio, e uma taça, uma taça além do campeonato distrital. É o nosso mais. Então, e com estes mais e menos da semana, está concluído mais um olhar sobre a semana. Despede-se o painel, o Rui Custódio, a Estela Ribeiro e a Piedade Neto. Boa semana e até domingo.